Nesse episódio a gente vai falar sobre mais um indicador vital para qualquer estratégia de CRM, que é o LTV, Lifetime Value. Você sabe o que significa LTV? Então, se você quiser entender a importância que esse indicador pode ter para a sua estratégia, fica comigo até o final aqui. Então vamos entender o que primeiro é esse indicador. O Lifetime Value ele é um indicador que ele vai medir aí o ciclo de vida do cliente. E mais do que isso, ele, medindo o ciclo de vida do cliente, ele vai entregar a informação do potencial de receita que aquele cliente pode ter ao longo desse ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? Eu vou dar um exemplo aqui que eu costumo dar, que é para aquele cliente, por exemplo, de automóvel. Então, o consumidor de automóvel, o ciclo de vida dele não é um ciclo necessariamente curto, de uma transação que ele vai, quando está iniciando, por exemplo, a atividade profissional dele, comprou o carro e eu não tenho mais chance de fazer negócio com aquele cliente. Muito pelo contrário. Se a gente levar em consideração que o brasileiro começa a comprar carro aí aos 19, 20 anos e pode ir comprando carros até os 80 anos, ele tem ali 60 anos de potencial de consumo, onde ele pode ir trocando de carro com o passar do tempo. Se a gente entender que uma média para o brasileiro trocar de carro entre 3 e 4 anos, portanto, ele vai ter ali sendo transacionado até 15 veículos ao longo desse período. Então, quando a gente vai analisar o valor que aquele cliente tem, ele não é mensurado apenas pela venda, a transação de um único carro. Na verdade, a gente precisa olhar toda essa linha do tempo. Isso pode ser medido em qualquer segmento. Então, especialmente as empresas também que trabalham com serviço recorrente, de assinatura, empresas de software, por exemplo. Principalmente esse indicador é vital, porque muitas vezes o custo de aquisição de clientes ele acaba sendo mais elevado do que as primeiras mensalidades que aquele cliente paga. Então, muitas vezes eu só vou ter retorno sobre a aquisição daquele cliente 4, 5, 6 meses. E por que é importante, então, eu ter esse indicador? O primeiro ponto é exatamente esse, né? Então, eu ter clareza que muitas vezes eu só vou começar a ter retorno, ou seja, eu vou ter um ponto de equilíbrio ali com o passar do tempo. Então, eu tenho que fazer esforço redobrado nessa fase inicial para manter esses clientes na base. Então, eu tenho um custo ali de aquisição e de manutenção. E ter claro que eu só vou começar a ter retorno com aquele cliente depois de um determinado período. Uma outra situação que esse indicador ele pode ser útil é eu tendo clareza que esse cliente vai permanecer na base ou vai permanecer no meu radar de relacionamento ali por todo um período, eu posso ter ações táticas ali de estimular o consumo através de cross-selling, upselling, sugerindo ali, por exemplo, ofertas correlatas àquela compra que ele fez. Então, se a gente voltar naquele exemplo do carro, quem compra um carro também, muitas vezes ele vai consumir acessórios, ele vai consumir serviço de manutenção, de revisão. Então veja que além da receita do carro, eu tenho outras receitas onde eu usando o princípio de cross-selling, onde eu estimulo então esse consumo, eu vou ampliando ainda mais o valor daquele cliente. E não só o cross-selling, mas também o upselling. Então, se daqui 4 anos aquele cliente vai trocar de carro, eu posso, próximo daquele período, estimular que aquele cliente ele faça um upgrade, ele compre, portanto, um carro melhor quando ele for fazer essa troca. Isso também pode acontecer com vários outros segmentos, como eu disse. Então, você ficar ligado em outras oportunidades que você tem de ampliação de receita com a sua carteira de clientes. Então eu vejo assim muitas empresas reclamando que o custo de aquisição de clientes está elevado. Às vezes eu vejo, mas não está compensando todo esse investimento que eu tenho feito nesses canais, porque muitas vezes eu pago mais para adquirir um cliente do que ele necessariamente deixa de receita. Mas o que acontece é que essas pessoas não estão olhando que aquele cliente, ele não é um cliente de 2, 3 transações. Ele é um cliente que ele tem um potencial de ficar na base por muitos anos. Obviamente ele só vai permanecer na base, só vai permanecer
como cliente, se de fato a empresa estiver agregando valor para ele, se estiver sendo relevante, e estiver fazendo diferença para ele. Então, portanto, é importante que a empresa ela desenvolva ações de relacionamento também para fazer com que esse cliente permaneça na base. Porque, como eu disse, muitas vezes o custo de aquisição, principalmente para as empresas que dependem de receita recorrente, essas receitas mais baixas, por exemplo, só vai começar a ter resultado com o passar do tempo. Então, o indicador ele é vital por conta disso, porque ele vai trazer essa consciência do ponto de vista de valor que aquele cliente tem, e tendo essa informação, eu consigo pilotar melhor a minha estratégia de aquisição e manutenção de clientes. Então, esse é o conteúdo que eu tinha para hoje, espero que você tenha gostado, entender que a importância do LTV pode ter para a sua estratégia, isso é fundamental, então, para você poder ter uma estratégia que funcione mais robusta aí para a sua operação de relacionamento com clientes. Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo, no próximo episódio. Um grande abraço!